Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos juntos conferir alguns dos destaques dessa sexta-feira no Brasil e no mundo? O censo de 2022 apontou que quase um quarto da população brasileira não tinha o descarte adequado de esgoto. A maioria desses lares sem saneamento básico era habitado por pretos e pardos. O Brasil tinha em 2022 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem o descarte adequado de esgoto nas redes públicas de coleta. De acordo com o censo 2022, esse número equivale a 24% da população brasileira. Entre os grupos de pretos e pardos, que são 55% da população, 69% vivem sem esgoto adequado. Nas últimas 2 décadas, a fatia da população sem coleta de esgoto adequado caiu. Em 2010, eram 36% e em 2000, 41%. Já em relação à falta de um abastecimento adequado de água, o censo apurou que 6 milhões e 200 mil brasileiros viviam com o problema em 2022. Nesse caso, pretos e pardos representam 72% da população sem acesso adequado à água. Brancos, 24%. Em 2022, eram considerados abastecimento adequado o acesso por rede de distribuição, poço profundo ou artesiano, poço raso, freático ou cacimba e fonte, nascente ou mina. Já os inadequados são carro-pipa, rios, açudes, córregos, água de chuva ou outras formas de abastecimento. A proporção de moradores com água encanada em casa, independente da fonte, subiu de 89,3% para 95,1% entre 2010 e 2022. Também subiu o percentual geral de pessoas morando em residências com coleta de lixo no país, de 85,8% para 90,9% desde 2010. Apesar disso, ainda há desigualdades regionais no serviço, já que no norte do país, 78,5% da população eram atendidos pela coleta de lixo domiciliar, enquanto no sul eram 95,3% das famílias. Outro dado importante do IBGE foi que 1.200.000 pessoas ainda moravam em residências sem nenhum banheiro. A desigualdade de renda existente no Brasil também pode ser sentida na diferença entre o número de banheiros em cada domicílio. Enquanto 5.400.000 brasileiros moravam em lares com mais de 4 banheiros, 3,5 milhões não tinham sanitário ou possuíam apenas um buraco para dejeções. A Controladoria Geral da União identificou falhas em controles internos do INSS na gestão de empréstimos consignados. Para auditores, os deslizes deixaram beneficiários mais vulneráveis a fraudes. O relatório do CGU analisou a atuação na fiscalização e monitoramento dos empréstimos em 2022 e 2023. Foram identificadas falhas em controles internos do INSS na gestão de empréstimos consignados. Entre os problemas revelados estavam autorizações de empréstimos pessoais sem cumprimentos dos critérios legais, problemas no acompanhamento periódico do cumprimento das normas pelas instituições que fazem os empréstimos e falta de divulgação de informações mínimas aos beneficiários. Um dos principais pontos apontados pela auditoria foi que cerca de 20% dos empréstimos identificados em uma amostra de mais de 3 milhões de empréstimos foram feitos com taxas acima do teto permitido. Os auditores analisaram 10 critérios diferentes para a verificação da regularidade na autorização dos empréstimos pelo INSS e identificaram problemas em 2 deles: benefícios elegíveis aos empréstimos e taxa máxima de juros cobrada no empréstimo pessoal. Segundo a CGU, em maio de 2023, mais de 14 milhões de beneficiários possuíam descontos para o pagamento de empréstimos consignados. Praticamente todos em empréstimo pessoal, somando 7 bilhões de reais só naquele mês. Na análise, os auditores identificaram que 2 em cada 3 contratos ativos possuíam problemas na informação do Imposto sobre Operações Financeiras, um dado necessário para confirmar se houve cobrança de taxas específicas.
E nós voltamos a falar sobre as buscas em Mossoró. Mais de 500 policiais federais, rodoviários federais e estaduais continuam empenhados em recapturar os criminosos que fugiram da penitenciária. A Polícia Federal prendeu 3 suspeitos de ajudar os detentos que fugiram do presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. As buscas pelos 2 criminosos que fugiram no último dia 14 da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, continuam. Uma força-tarefa tem avançado na recaptura dos detentos e identificado pistas em torno dos fugitivos. Segundo o governo federal, mais de 500 policiais federais, rodoviários federais e estaduais estão empenhados na recaptura dos criminosos. Além disso, outros 100 agentes da Força Nacional de Segurança Pública irão apoiar nas buscas. 3 suspeitos de ajudar os detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram presos pela PF. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de drogas, armas e munições. Outra foi alvo de mandado de prisão temporária e uma terceira prisão aconteceu em função de mandado em aberto. No total, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Quixeré e Aquirás, no Ceará. Os agentes também apreenderam com suspeitos armas, celulares, drogas e um carro. A fuga foi a primeira registrada em penitenciárias federais. O Brasil possui outras 5 unidades prisionais do mesmo modelo. O governo americano anunciou mais um pacote de sanções com cerca de 500 medidas para repreender a Rússia. O decreto foi anunciado às vésperas da guerra no leste europeu completar 2 anos e também em meio a especulações sobre a causa da morte do principal opositor russo, Alexei Navalny. Além das mais de 500 sanções contra a Rússia anunciadas em uma tentativa de frear a ação de Moscou, que continua investindo na guerra contra a Ucrânia, os Estados Unidos também decidiram impor novas restrições de exportação a quase 100 entidades por fornecerem apoio a Moscou. O objetivo com tudo isso é reduzir a geração de receitas, que podem servir para o investimento em armamento e recursos para o exército russo. O pacote é uma clara sinalização na busca por responsabilizar russos pela guerra e pela morte do líder oposicionista Alexei Navalny. Na paralela, Washington tenta encontrar uma forma de continuar a apoiar a Ucrânia, que está enfrentando uma escassez de munição e vê a ajuda militar aprovada pelo presidente Joe Biden ser adiada por meses no Congresso. Segundo o próprio presidente norte-americano, as medidas terão como alvo indivíduos ligados à prisão de Navalny, bem como o setor financeiro da Rússia, a base industrial de defesa, redes de compras e sanções em vários continentes. E no México, um dos elementos mais importantes no dia das eleições é a tinta indelével, que não se consegue apagar. Ela é usada pelas autoridades para marcar os dedos dos cidadãos assim que eles registram o voto, evitando assim fraudes nos processos eleitorais. Ela é conhecida como tinta indelével e entra na categoria de item obrigatório por lei para as eleições. Para o processo eleitoral, o Departamento de Sistemas Biológicos da Universidade Autônoma Metropolitana é responsável por verificar a tinta e comprovar a qualidade. E ela deve ser enviada com 5 dias de antecedência para as autoridades. Produzida há mais de 30 anos, serve para evitar fraudes nas eleições. Cada pessoa que vota é marcado com a tinta que não sai tão facilmente. A única forma de remover é somente o desgaste do tempo. Para o próximo processo eleitoral, em junho, quando os eleitores mexicanos vão decidir o próximo presidente, cerca de 350 mil aplicadores serão disponibilizados para pigmentar os polegares dos cidadãos após o voto. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!